por aquilo que o Espírito Santo quer introduzir no teu espírito, por aquilo que ele quer falar. Deus é bom. Ele sabe muito bem o que você precisa ouvir, não o que você quer, mas o que você precisa. Então, vamos deixar o Espírito Santo fazer, trabalhar, fazer da forma como ele planejou e ele quer fazer, amém? Senhor, venha fazer coisas poderosas aqui, porque nós temos certeza, o Senhor quer manifestar a tua glória. A tua nuvem de glória quer pairar neste lugar. O Senhor quer reformar, transformar, libertar, curar, fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E nós queremos deixar o Senhor fazer, Pai. Glorifica o teu nome. Pai, nos introduz agora no Santo dos Santos. Senhor, porque nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o Rei da glória, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é que nos cerca por detrás e vai adiante, apontando o caminho, dando direção àqueles que precisam. Pai, libertando às vezes de ganchos que nós ficamos presos no reino espiritual, mas o Senhor quer nos desprender hoje. O Senhor quer nos liberar para muitas coisas, para coisas grandes, porque o Senhor é o Deus grande. Não há Deus como o Senhor, nem o outro haverá. Por isso, Rei da glória, o Senhor é o único digno de ser glorificado, louvado, adorado, engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Você sabe de uma coisa? Que nós, muitas vezes, mesmo, não deixamos o Senhor fazer mais. Porque Ele faz na medida em que nós deixamos de fazer. Porque nós mesmos é que damos essa liberdade. Mas às vezes nós chegamos aqui, ou mesmo estando na nossa casa, nós nos prendemos a muitas coisas. E o Espírito Santo, ele fica retraído, porque nós não permitimos ele entrar em muitas situações. Nós não deixamos. Porque ele é cavalheiro. Ele é o gentleman da história. É o rei da história, mas ele é o gentleman. Ele é cavalheiro, ele pede permissão. Ele quer fazer. Ele quer fazer uma obra plena. Mas, pensando nisso, Deus me levou a pensar numa coisa, que é a mensagem dessa noite. Que Deus gosta daqueles que rompem os seus limites. Deus está procurando rompedores de limites. Porque tem muita gente que se acomoda na sua situação, e ele não sai dali. E fica naquele círculo vicioso. A pessoa mesmo, ela se conforma com a rotina dela. E eu vou dizer coisas aqui que aconteceram com muitos homens, que venceram os seus limites, foram rompedores. Deus diz lá em capítulo 10, Deus, ele não se agrada daquele que recua. E diz lá que a alma do Senhor não tem prazer nele. Deus tem prazer naquele que avança. Naquele que ele não recua diante da dificuldade, que a dificuldade não faz com que ele tema, muito pelo contrário, faz com que ele vá mais adiante ainda. Faz com que ele suplante. Cada situação que ele suplanta, ele vai crescer, ele vai avançar, vai ter mais unção na vida dele. Vai ter mais habilidade com as circunstâncias, com os problemas na vida dele. E são desses que Deus gosta. Eu quero falar uma parábola que me falaram outro dia. Não é uma parábola que está na Bíblia, mas algo que me disseram e realmente é uma verdade. Então tinha uma multidão de pessoas que estavam de um lado do muro, tinha um certo número de pessoas que estavam do outro lado do muro. Este número de pessoas que estavam desse lado, eram pessoas que estavam com Deus. Deus estava aqui. Do outro lado
do muro, tinha uma certa quantidade de pessoas que estavam com Satanás. Só que tinha uma outra quantidade de pessoas que estavam em cima do muro. E perguntaram para Satanás: aquelas pessoas que estão do outro lado do muro estão com Deus? Sim, estão com Deus. Essas pessoas que estão aqui desse lado com você, estão com você? Estão comigo. E essas pessoas que estão em cima do muro? Ele disse: também estão comigo. São pessoas que se aquietaram nas suas situações, se acomodaram e preferem ficar em cima do muro. Elas não querem andar. Elas não querem avançar. Elas não querem ir em lugares mais altos, porque se conformaram com as suas situações. Eu estava pensando, com relação à mensagem, eu estava pensando em algo que aconteceu aí no nosso cotidiano. A gente sabe que aquela ponte lá, como é que chama aquela ponte que cedeu? O nome dela? Jaguaré? Não, antes da Jaguaré. É o acesso para Marginal, é uma ponte, ok? Já foi construída há muitos anos. Mas o que eu pensei? O calculista, porque tem que ter um calculista, um engenheiro calculista que calcula o peso dos materiais para ver se aquela construção suporta o peso do que vai passar por cima dela. Então, aquele projetista, aquele calculista, melhor dizendo, ele fez um cálculo. Só que o cálculo dele foi muito limitado. Ele pensou lá na frente que o tráfego ia aumentar, o número de veículos ia aumentar, porque muito mais pessoas iam existir, iam nascer, iam comprar carros, o número de caminhões ia aumentar, o peso das cargas ia aumentar consequentemente, certo? Porque o pedido para o produto ia aumentar, a demanda ia ser maior, então certamente o tráfego de caminhões ia ser maior por causa disso. Então ele não calculou isso, ele foi até um certo ponto. Então, o que veio? Ele não rompeu os limites. Ele poderia ter calculado para muito mais tempo do que ele calculou. Então, ele foi até um certo ponto. Olha que interessante isso. Tanto é que não achavam o projeto da ponte. Ficaram procurando, enfim, encontraram um engenheiro, que já está numa cadeira de rodas, ele sabia onde estava o projeto. Olha só. São pessoas apenas medianas, que fazem somente aquilo até onde ela entende que está bom, e param por aí. Mas, enfim, acharam o projeto e vão aí tentar arrumar a ponte, eu não sei. Mas isso para te dizer que nós precisamos romper os nossos limites. Isso é certo, ponha isso na sua cabeça. Deus não se agrada que aquele que chega até um certo ponto e para por ali. Porque o nosso Deus, ponha isso na sua cabeça, o nosso Deus é um Deus ilimitado. É de ilimitação. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em vós. Agora, aí que está a questão. Tem muita gente que chega até metade do versículo. Deus é poderoso, e até fala isso para muita gente, até prega sobre isso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e pedimos. Correto. E o complemento do versículo, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Agora, esse poder vai ser de acordo com aquilo que você deixar Deus fazer. Agora, a nossa limitação muitas vezes começa na nossa oração. Por quê? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero, e a nossa oração, a oração de muitos, não a nossa, que eu presumo que vocês estão entendendo a mensagem e vocês já estão se encaminhando para um outro naipe de pessoas.
para uma outra posição, amém? Porque vocês têm ouvido muitas coisas aqui, que eu creio em nome de Jesus, isso tem edificado muitas pessoas. Muitas pessoas me procuram e falam, nossa, que mensagem, olha, não sei. Tudo bem, foi Deus que me deu, então eu tratei de ministrar aquilo que Ele me deu. Porque Deus, Ele tem pensamentos nesse momento que Ele está expressando a você. Aquilo que realmente eu falei aqui no começo, aquilo que você precisa ouvir. Mas a nossa oração às vezes é limitada, porque segundo o poder dele que opera na nossa vida, certo? E, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo outro. E Deus fica lá. Eu falei, é isso? Você está me buscando por causa disso? Porque para Deus não tem problema nenhum, Ele te dá bens materiais, tá? Porque Ele é Deus, Ele é todo ouro, toda prata, Ele é soberano, poderoso, todo-poderoso, aliás, não só poderoso, mas como todo-poderoso, Ele é mais do que todo suficiente. E Ele há de suprir as nossas necessidades segundo as suas infinitas, Deus de ilimitado, amém? Segundo as suas infinitas riquezas em glória, amém, amados? Que Ele faz de alguma maneira chegar nas tuas mãos, materialmente falando. Mas o fato é que a nossa oração, em primeiro plano, devia ser assim: Senhor, eu quero mais unção. Eu quero mais unção, porque eu sei que o Senhor tem muita unção. Ativa mais unção na minha vida. Porque todas as outras coisas advêm daquilo que você permitiu Deus fazer. Ou daquilo que você quis que Deus fizesse na sua vida. Eu quero mais unção. Porque eu quero ser uma pessoa diferenciada. Eu quero romper os meus limites, Senhor. Eu não me conformo de ter chegado até aqui só. Eu sei que a tua unção, Pai eterno, é ilimitada. Então eu quero andar com o Senhor, sim, porque eu sei que o Senhor é um Deus vencedor. O Senhor venceu todas as batalhas na cruz do Calvário. Todas estão ganhas lá. Então eu sei muito bem que tem muita coisa ainda para ser liberada. E tem muita coisa que o Senhor já me deu que precisa ser ativada em mim. Tem muitos talentos, tem muitos dons, tem muitos empreendimentos que estão em mim, porque eu sou teu co-herdeiro, então eu quero conhecer isso, Senhor. Me dá mais unção. Me dá mais unção. Porque eu quero estabelecer, eu quero caminhar segundo os teus propósitos, não segundo os meus propósitos. Porque eu tenho certeza, se eu caminhar visando os teus propósitos, o Senhor vai suprir os meus. Muito bem, você está falando glória a Deus. Agora eu quero ver como é que você vai orar amanhã. Você sabia que Eliseu, ele recebia a revelação do que o rei da Síria tramava no quarto de dormir dele? Porque a Síria sempre foi inimiga de Israel, e muito mais naquele tempo, eles queriam destruir Israel, eles queriam invadir Jerusalém. Houveram muitos cercos da Síria em Jerusalém para invadir, para destruir e para levar cativo o povo. Mas Israel tinha um profeta tremendo chamado Eliseu. E Deus revelava para ele o que o rei falava ele mesmo. Olha, eu vou pegar Israel assim, eu vou formar uma trama, uma armadilha naquele lugar, daquele jeito. E como Eliseu tinha essa revelação, porque foi um homem, eu vou falar sobre ele um pouco, foi um homem que rompeu seus limites. Então ele teve revelação além até do que Deus poderia dar. Ele sabia que o Deus dele, o Deus verdadeiro, era um Deus ilimitado. É um Deus ilimitado. Então ele revelava, então Israel se preparava e pegava-os no contrapé. Sabe de uma coisa? Deus quer usar a tua vida para pegar o inimigo no contrapé. Porque Deus vai usar o inimigo para te levantar mais, como degrau para você subir mais ainda. Amém, amados? Agora vamos lá. Teve uma mulher que estava limitada a um vaso de azeite. Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, de 1 a 7, mas vamos devagar com o assunto, amém? Porque eu quero que isso seja impregnado no teu espírito e você seja uma pessoa de fato bem-aventurada nessa terra. Que tenha muitos testemunhos para dar, amém? Porque Deus não quer que você pare até aí só. Ah, eu já dei meu testemunho, Deus me deu uma
história, está muito bom assim, daqui minhas coisas vão embora, minha bênção, e está tudo ok. E às vezes Deus nem começou com ele ainda. Deus só deu um insight. Ó, tem muita coisa aí, hein, meu filho. Amém, amados? A mulher de um dos filhos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Sabe isso? A pessoa vai chegar, vou levar seus filhos. Já era. E agora você tem 2 filhos. A força do trabalho, eles vão ser... Segunda Reis, eu falei. Não, Segunda Reis, capítulo 4. Mas já estou tão avançado, eu estou rompendo os limites, gente. Vocês não perceberam isso? Estou rompendo os limites. Então vocês têm que me acompanhar se vocês querem romper os limites, amém? Uau! Já estou lá em Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Ok, vamos de novo. Repeat, please, de novo. Pode pôr lá, eu deixo você pôr agora. Você tinha posto em Coríntios, 1 Coríntios? Não, olha, você entendeu, hein? Você entendeu que eu falei Segunda Reis? Uau! Segunda Reis. Tá ótimo. Tá tudo bem. Estamos em casa, estamos acertados. Amém? Vamos continuar. A bênção é grande na sua vida. Aleluia. Estou vendo muita gente que vai crescer aqui por diante. Que vai entender a ilimitação de Deus e vai querer essa unção. Ah, tem exemplos aqui fantásticos. Ok, vamos de novo. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes, o teu servo temia o Senhor. Hein? Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Terrível isso. É como alguém chegar na tua casa e vou levar seus filhos para serem servos aqui, slavers, escravos. Eles vão ser escravos até a dívida ser paga. Não sei se vão ser 50 anos escravos, mas eles vão trabalhar, servir sem ganhar nada, porque serão escravos. Olha a situação dessa mulher. Ok. Respondeu-lhe Eliseu: o que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha, veja bem, aquela mulher estava limitada a uma botija de azeite. Olha, só tem isso. Estou limitada a isso. Aí Eliseu ia ensiná-la a ser rompedora dos limites. Ele mostrou para ela que ela não estaria limitada só a uma botija de azeite. Muitas vezes tem pessoas que pensam assim: olha, eu só tenho R$100 por mês inteiro. Tem muita gente que, por exemplo, estou dando um exemplo de corriqueiro. Então essa pessoa está limitada a R$100. E aí? Aí Deus fala assim: você quer romper seus limites? Dá esses R$100. Me dá esses R$100. Deus não quer tomar o seu dinheiro. Deus não quer te fazer mendigo, pobre, ou uma pessoa desgraçada. Não! Ele está querendo que você vença os seus limites. Você não está limitado a só isso. Aí, essa pessoa inteligente falou: eu quero romper isto, como aquela viúva pobre. Ela venceu os limites dela. Qual era o limite dela? Ela só tinha o sustento dela. Todo o sustento dela podia ser para aquele mês. Olha, isso é todo o sustento para este mês. Mas eu vou dar para Deus. Eu vou romper esse limite. Eu vou romper com a minha pobreza. Ela rompeu a pobreza dela. Vocês podem ter certeza disso, amados. Quem estava do lado do gasofilácio? Jesus. Não estou falando para você meter a mão no bolso e dar aí o que você tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou te ensinando pelo Espírito, pela palavra que o Senhor me concedeu, a você ser um rompedor de limites. Aí a pessoa lá dá o R$100. Tá bom, eu vou romper, vou dar, eu só tenho isso para o mês inteiro. Amados,
eu tenho certeza que Deus vai fazer você superabundar. Nós temos muitos testemunhos aqui, testemunhos que pessoas deram, que Deus mandou dar, e elas deram. Eu tenho certeza que essas pessoas hoje estão prosperando. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho absoluta certeza porque eu as conheço. Amados, aquela mulher atendeu o profeta. Disse-lhes, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ela precisava romper. Esse cara está louco. Eu vou bater em porta pedir vasilha vazia. O que esse profeta está querendo fazer? Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. É o seguinte, a bênção está no teu secreto. Naquilo que você faz para Deus, para romper os limites, no teu secreto. Ninguém precisa saber. Vai, fecha a porta sobre ti, sobre teu filho e faz isso. Vai colocando o azeite nas vasilhas. Todas as vasilhas eram do mesmo tamanho que aquela vasilha, porque todas eram iguais, do que aquela mulher tinha. Uau! Partiu ele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, partiu dele. Estes lhe traziam as vasilhas e ela os enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela ao seu filho, traze-me mais vasilha, hein? Deus não é ilimitado? É ou não é? Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então, o azeite parou. Tudo isso, nós chegamos até aqui nesse ponto para dizer uma coisa. Nós limitamos Deus. Porque quanto mais vasilhas ela tivesse, o azeite ia continuar sendo derramado. Quanto mais você deixar, Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho certeza disso, amado. Se você é uma pessoa que for convicta e começar a orar e buscar a face do Senhor, eu quero mais um sol. Se você fizer isso, você vai voar. Você vai voar. Hoje eu falei para o menino, lá pelo Caio, mas você nem ficou sabendo disso. Ele tem... Estava? É que depois ele escreveu, ele falou lá. O próprio menino falou. Ele estava com um problema do pé, nos dois pés, dois calcanhares, que se chama síndrome de Verve. Já ouviram falar nisso? Síndrome de Verve é o seguinte, o osso do calcanhar aqui fica serrilhado. Então, ele gosta de futebol, ele joga futebol lá na escola, ele teve que começar a diminuir o futebol e parar com o futebol, porque ele sentia muita dor. Eu sempre notei uma coisa nele, ele sempre andou na ponta dos pés. Eu falei, ele tem algum problema? Esse menino sempre anda na ponta dos pés. Não sei se os pais repararam, mas acho que não repararam nisso. E eu falei um dia lá, por que ele anda na ponta dos pés? Aí depois eles falaram, olha, descobrimos que ele tem, aí mostrou a chapa lá, o calcanhar serrilhado, e dói. Aí eu falei, daqui, eu orei pelo WhatsApp, pega o azeite aí, enche a mão de azeite e coloca as mãos nos dois calcanhares do menino. Eu vou orar. Deus é Deus de longe, Deus é Deus de perto. Deus pode atender a oração de alguém que esteja lá na China, lá em Taiwan, lá onde for. E você orar daqui, Deus operar lá, amados. Porque eu estou acabando de falar, eu estou ministrando sobre isso. Nosso Deus é ilimitado. Eu falei, Senhor, eu quero que eu cuide. Comecei a orar, repreender o negócio. Para dele, aqui, assim, e tal, e para Deus restaurar, restabelecer os calcanhares dele normalmente. Terminei de orar, desliguei, falei, vamos embora, porque eu estava com ela. Nos aqui. E tal. Daqui a pouco, assim, questão de minutos, ele ele falou no WhatsApp, foi uma mensagem de áudio, falou, apóstolo, tio, ele me chama de tio apóstolo Miguel. Tio apóstolo Miguel, na hora que você orou, cessou a dor. Cessou a dor do pé esquerdo, agora tem o pé direito que ainda está doendo um pouco. Aí eu orei pelo pé direito. Aí não fechei o celular, não sei o que deu, mas eu tenho certeza que Deus curou ele. Você não pode ter receio. Ah, mas ele está lá, eu vou orar. Será? Só nesse negócio de será, você já está limitando o poder de Deus.
Aí, o que vai acontecer, voltando lá em Efésios 3:20? O poder de Deus que vai operar na sua vida vai ser pouco. Vai ser pouco, porque você duvidou. Mas se você crer e for convicto, o poder de Deus vai ser grande na sua vida. Segundo o poder de Deus que opera em vós. Por isso que eu quero, Senhor, opera mesmo muito poder através da minha vida. Aleluia. Amados, é fácil a gente entender Deus. Precisamos ser inteligentes. E precisamos querer isso. Que nem aconteceu aqui com esta mulher. Ela não se limitou. E se tivesse mais, como eu falei, teria mais azeite. Então, aquela quantidade de vasilhas, vamos dizer assim, limitou o poder de Deus. Foi até ali. Mas se ela quisesse, ela poderia sair na outra cidade e começar a pedir vasilha para tudo até lá. Tenho certeza que aquela mulher se tornou a maior comerciante de azeite de oliva da região dela. Amém? Você pode aplaudir a Jesus. Deixa eu dizer para você. Você pode, presbítero Valdir, presbítero Roberto, vocês vocês podem todas as coisas naquele que os fortalece. Todas as coisas, são todas. É um negócio tremendo, é um negócio limitado mesmo, que eu estou falando aqui. Não limite mais Deus. Queira que Ele opere um poder maior na sua vida. Aí você vai ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais mesmo, em nome de Jesus. Seja um rompedor de limites. Agora eu vou falar sobre este Eliseu mesmo. É o seguinte, esse Eliseu, ele servia a Elias, que foi um profeta que veio antes dele. E esse Elias, ele tinha uma companhia de profetas, porque tinha naquele tempo, e até hoje, temos escolas de profetas, amém? Aqui nós temos também, amém? E é o seguinte, e Eliseu soube que Deus ia tomá-lo para ele. Deus ia tomar para ele Elias. E eles estavam numa região chamada Gilgal. E Elias falou, Eliseu, fica-te aqui, que eu vou para Betel. Tão certo como, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive sua alma, que não te deixarei, eu vou também. Ele sabia o que ia acontecer. E o que ele queria? Ele queria unção que estava em Elias nele, mas ele queria mais ainda. Olha que tremendo. E aí ele foi com Elias para Betel. Gilgal, no hebraico, significa círculo, Betel, casa de Deus. Ok. Aí ele foi. E haviam 50 aprendizes de profeta que falaram para Eliseu. Tu sabes que o Senhor Deus, né? O Senhor vai arrebatar o teu Senhor hoje? Sei, fiquem quietos aí. Eu sei disso, fiquem quietos aí, hein? Aí ele foi para Betel. Chegou em Betel e Elias fala para ele, olha, fica-te aí, Eliseu, que eu vou para Jericó. Tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, que eu vou com você. Eu não vou sair do teu pé, Elias. Eu vou em cima, eu vou atrás. Aí ele foi para Jericó. Chegando em Jericó, Elias fala, fica-te aí, Eliseu, que eu vou para Jordão. Fica aí, pode ficar aí. Tão sério como vive o Senhor, vive tua alma, que eu não te deixarei. E os aprendizes do profeta, olha, sabe que o Senhor vai pegar o teu Senhor hoje, vai arrebatar. Eu sei, fiquem quietos aí. Aí chegou no Jordão, e os 50 aprendizes ficaram um pouco distantes. Aí Elias pega a capa, dobra a sua capa, toca nas águas do Jordão, as águas se abrem do Rio Jordão, e os dois atravessam. Em seco, os dois atravessam. Acontece o seguinte, os 50 aprendizes de profeta, eles poderiam ter ido também, mas eles foram limitados. Ah, não, vamos lá, vamos ficar aqui. Quando eles atravessam o Jordão, Eliseu está rompendo os limites. Aí, o que Elias fala para Eliseu? O que você quer, filho? Por que está no meu pé? É o seguinte, eu quero a porção dobrada da tua unção na minha vida.
menino, o que você está me pedindo? Você está pedindo uma coisa muito difícil, você está louco, rapaz? Não, eu quero essa unção que você tem dobrada na minha vida. Uau, que cara macho, que cara rompedor, ele estava rompendo seus limites. Ele não se limitou a ficar lá com 50 aprendizes, tudo bonitinho, lá em Gilgal, vamos deixar ele ir, bonitão. Não, eu quero. Mas eu quero mais do que ele tem. Amado, é isso que Deus quer ouvir de você. É isso, esse tipo de ousadia que Deus quer ver na sua vida. Vamos parar de nhenhenhé, de melindrinho. Esses não vencem. Vencem aqueles que rompem, os rompedores, aqueles que vão adiante. Aqueles que não temem as circunstâncias, os problemas, as adversidades, eles vão para cima. Todas as adversidades vão servir para te levantar mais ainda, amém? Foi o que aconteceu lá, ele não ficou limitado, ele foi em cima. E aí, Elias fala para ele, se tu vires o Senhor me tomar sobre a tua cabeça, certamente tu receberás a porção dobrada. E foi isso que aconteceu. Veio lá os cavalos de fogo, a carruagem de fogo, e tomou Elias. A capa ficou lá dele. Ele pegou a capa e recebeu a porção dobrada. Porque ele quis. Simplesmente porque ele quis. O fato dele ter querido, Deus deu para ele. Amém, amados? Como é que você vai se portar daqui por diante? Agora, olha só. Tudo isso tem um significado. Por exemplo, Gilgal, no hebraico, como eu falei, significa círculo. Tem muitas pessoas que preferem andar em círculos. Sabe o que significa andar em círculos? Se acostumar com a sua rotina e não sair dela. Mas de repente o cara lá falou, não, eu quero sair da minha rotina, eu quero romper. Aí ele vai para Betel. Betel significa a casa de Deus. Onde ele se torna uma ovelha. E ali ele tem a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. De começar a absorver as mensagens que ele ouve. E de pôr em prática as mensagens que ele ouve ou não. Mas vamos supor que ele quer ficar em Betel só. Aí você é uma ovelhinha, assim tá bom, fica engordando e não avança. Não avança, só fica ali e fica ovelha às vezes a vida inteira, porque não quis romper. Mas de repente, determinadas ovelhas querem romper. Eu não quero ficar esquentando o banco, eu quero ser um rompedor, eu quero ir mais além. Aí vai para Jericó. Muitas vezes pessoas da sua família ainda não foram libertas, ainda o Senhor não as alcançou, mas de repente, quando você quer ir para Jericó, você está querendo dizer que vai derrubar a muralha que tem dentro da sua casa. Amém, amados? Porque o primeiro ministério é a tua casa, sabe disso. Quando você rompe lá, significa que você vai romper em muitos lugares. Uau! Aí vai em cima, não. Satanás não vai cantar de galo aqui dentro. Eu vou pôr ele para fora, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou romper isso. Aí cai a muralha, porque Jericó era uma muralha que caiu, né? Que rompeu e lá foi por terra e Israel conquistou Jericó. Aí você vai em cima e a muralha que está dentro da sua casa, ela cai. As pessoas que estão lá dentro são libertas, são salvas, são resgatadas. E você já começa a dar testemunho na igreja. Olha, minha casa estava assim, minha mulher, meu marido não era salvo, mas eu orei, eu busquei o Senhor, eu fui para cima, eu jejuei, eu realmente tomei posição. E a muralha caiu, meu marido foi liberto, meus filhos foram libertos, eu estou aqui testemunhando, aleluia, louvado seja. Mas vamos supor que essa pessoa quis ficar só em Jericó. Aqui tá bom, minha família foi salva. Mas acontece que Deus quer usá-lo para muitas coisas no reino. E ele fica lá em Jericó. E não sai de Jericó. Então a vida dele vai ser inteira, muitas vezes só em Jericó. Minha família está salva, aqui tá bom para mim. Mas acontece o seguinte, o poder de Deus é ilimitado. Vamos supor que essa pessoa fala, não, eu quero sair de Jericó, quero ir para o Jordão, eu quero começar a atuar no reino de Deus, eu quero também trazer famílias para Deus, eu quero pregar, eu quero dar o testemunho, eu quero ministrar, então eu quero mais unção na minha vida. Aleluia! Ele vai para o Jordão, chega no Jordão, ele romper mesmo, ele fica ali. Ele ganha alguns, um ou outro, algumas 2, 3 famílias. Ah, tá bom. Sim, deixa
eu me sossegar aqui. Até aqui está muito bom. E Deus ficou olhando, pô, eu quero usar esse cara. Por que ele está limitado assim? Por que ele não rompe o limite? Mas de repente essa pessoa falou, não, Deus me despertou de madrugada, falou comigo, eu comecei a orar nas madrugadas, eu estou orando agora 3, 4 horas por dia, eu vou para cima. Ele atravessa o Jordão. Quando ele atravessa o Jordão, ele está rompendo os limites dele, amado. E aí Deus vai usá-lo no mundo. Deus vai usá-lo em nações, ele vai ser um grande empreendedor, um grande homem, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo e não vai parar mais, amém? Porque quanto mais ele atuar, mais unção Deus vai dar para ele. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Agora, olha só, tiveram alguns homens fantásticos aqui. Por exemplo, João Batista. Ele clamou no deserto, depois foi para o Jordão e começou a pregar. Como é que ele poderia saber ele batizar? Para pensar um pouco nisso. Antes ele foi gerar lá no deserto a unção que deveria estar sobre ele. E quanto mais ele clamou, porque diz que era a voz que clamava no deserto. Foi assim que começou o ministério de João Batista. Profeta que preparou o caminho para Jesus começar o evangelho da nossa salvação, o ministério da nossa salvação. Ele começou a clamar, aí ele entendeu pelo Espírito, bom, é hora de eu ir para o Jordão. Quando ele foi para o Jordão, de repente começaram a chegar as pessoas, ele começou a pregar, arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. E ele começou a pregar cada vez mais com autoridade, ele confrontou reis, confrontou os fariseus, confrontou os sacerdotes. Interessante que ele batizou publicanos, prostitutas, centuriões de Roma. Muitos foram lá para ele batizar. E quando eles ouviram a mensagem veemente de João Batista, eles se renderam e falaram, não, eu quero ser batizado, eu quero mais a vida para mim. Muitos foram batizados, de repente vem vindo Jesus lá. O autor da vida indissolúvel. O rei, aquele que viria a ser o nosso eterno Salvador. De repente aparece lá na fila, humilde. Por isso que ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amados, quanto mais simples você for, porque o próprio Deus é simples. Quanto mais simples você for no seu coração e desejar aquilo que é ouro celestial, que é a unção. Quando eu falo de unção, eu falo também de ouro, mas não ouro daqui. Algo que te reveste, algo que te coloca lá na frente, algo que faz, como nós estamos ministrando aqui, ser um rompedor mesmo. Algo que faz com que você seja um homem que não teme circunstância nenhuma, porque o próprio Deus fala, não temas, eu sou contigo. Se você é um homem de unção, que está aí para romper mesmo, a unção do Senhor vai se impregnar na sua vida, amado. Você vai entender que você pode chegar muito longe, mais do que você imagina. Glória a Deus, aleluia. E assim foi com João Batista, Jesus chegou lá. E ele tinha que cumprir o ministério dele, mas ele não imaginava que ele iria batizar o próprio Senhor Jesus. Olha só que simplicidade. Ele chegou lá, nossa, o que você está fazendo aqui? Me batiza, João. Mas eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Eu que deveria ir a ti, e tu vens a mim. Sim, João, é necessário por um momento, para que se cumpra toda a justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem. E ele consentiu, batizou Jesus. Olha o ministério desse homem, irmão. E Jesus, por ter cumprido isso, ele sai das águas do batismo, vem o Espírito Santo sobre ele, numa forma corpórea de uma pomba, para dizer, olha, o Espírito Santo está sobre ele mesmo, ele ungiu ele para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, e por aí vai. Aleluia. Então João Batista foi um rompedor. Ele não se limitou só a clamar no deserto, ele entendeu que se ele fosse lá para o Rio Jordão, pela maneira como ele buscou aquela unção, Deus ia mandar as pessoas. Saiba que a unção faz com que muitas coisas se agreguem a você, sabia disso? As coisas vão acontecendo naturalmente. De repente, eu estou buscando a Deus, de repente Deus começou a curar pessoas, sabe? Por telefone. Deus está curando muitas pessoas. Porque eu resolvi romper o meu limite, amado.
eu resolvi não parar por aqui só, porque eu sei que Deus tem muito, muito. Se eu já fui em muitas nações, eu creio que Deus tem muito mais ainda, porque eu tenho promessa que não se cumpriu. E para que essas promessas se cumpram, eu tenho que romper. Quem tem que romper sou eu. Você não vai poder romper por mim. Assim como você é um rompedor, se você quiser ser, eu não posso romper por você. Mas você pode romper os seus limites. Agora vamos falar do Pedro. Quem foi aquele homem? Inseguro. Um cara carnal, iletrado. Sabia ler até. O iletrado é aquele que sabe ler, mas não entende. Já pensou? Sabia ler os rolos proféticos, as escrituras, mas ele não entendia. Aí chega Jesus, o chama. Ó Pedro, vem caminhar comigo. Olha quem Jesus chama. Os incapacitados. Porque Deus se capacita. Sabe uma coisa, se você entende o que eu estou mostrando hoje, sabe que Deus capacita muito. Só que Pedro, ele não ficou lá pescando, ele foi seguir Jesus. Vem, você vai ser pescador de almas. Vem aqui, anda comigo, Pedro. Pedro foi lá com Jesus, mas deu um trabalho. Deu um trabalho. Ele queria sempre ir na força do braço. E Jesus tinha que falar, eita, até quando vos sofrereis? Homens de pequena fé. E deu um trabalhaço. Mas Jesus olhava para o coração deles. Esses corações são bons. Eu vou investir neles. Jesus, se você vê, ele foi o rompedor do começo ao fim. Porque olha as pessoas que ele discipulou. Olha com quem ele andou, olha para quem ele pregou. Que coisa fantástica. E Jesus continuou investindo naqueles homens. Pedro, João, Tiago, eram uns cabeça dura. Foi muito difícil. Pedro chegou no fim do ministério. Jesus estava indo para a cruz praticamente. Ele fala para Pedro, Pedro, Satanás te requeriu para te peneirar, Pedro. Você vai ser peneirado por Satanás. Mas eu roguei a ti para que a tua alma não desfaleça. E quando tu te converteres, ele não era nem convertido. Não tinha se convertido ainda. Nem cria que Jesus era o Cristo, olha só. E Jesus continuou investindo naquele homem. Então Jesus foi um tremendo rompedor. Amém, mano? Lógico que foi. Só para enfrentar aquela cruz, ficar sem o pai ali, foi fácil. E tá bom, Pedro. Mas eu roguei por ti, quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos, tá? E peneirou mesmo, porque ele negou Jesus 3 vezes. Olha o que passou aquele homem. Mas Jesus continua investindo, depois que ressuscita, ele vai lá, Pedro resolve voltar lá para sua companhia de pesca, eu vou pescar. E ainda estava pescando do lado do... De novo, a terceira vez, gente, do lado direito. Aí pegaram 153 grandes peixes. Aí chegaram na praia, Jesus mesmo foi lá. E foi lá com Pedro. Tinha pegado Jesus 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pastoreia os minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, pastoreia os meus cordeiros. Tu me amas? No sentido preciso. Senhor, sabes de todas as coisas. Sabes que eu te amo. Pastoreia os meus cordeiros. Eu estava dizendo assim, você vai pastorear ovelha, mas não só ovelha, você vai pastorear líderes. Você vai ser apóstolo, Pedro. Depois que eles receberam o Espírito Santo, quem foi Pedro? Pedro falou diante de Sinédrio. Pedro falou diante de multidões. Pedro, chegando lá para entrar no templo, tinha um mendigo lá, coxo de nascença, esmola, e Pedro chega lá, olha para mim, homem. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E levantou o homem. Quem foi Pedro? Numa pregação deles, converteram 3.000 almas. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo de Deus. De uma forma tal, que batizou naquele dia 3.000 almas que se converteram, amados. Ressuscitou pessoas depois. Curou enfermos. Libertou almas.
fundou de fato a igreja em Jerusalém, amados. Foi um tremendo de um rompedor de limites, amém? Quem diria? Então, amados, por isso que eu estou dizendo aqui desde o começo, o que você precisa é da unção. Como Pedro precisou. Levanta a tua mão, diga assim comigo. Eu preciso da tua unção, Senhor, para falar de ti, para a minha profissão, para o meu trabalho, na minha escola, no meu comércio, na minha empresa, no meu ministério, na minha família, em todos os lugares aonde eu for. Eu preciso da tua unção. Ativa em mim mais unção, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tivemos muitos homens. Um outro homem rompedor, esse foi um tremendo rompedor, foi Paulo. Paulo ele estava limitado a uma lei que ele conhecia muito bem, 613 itens, 613 cláusulas. 613 cláusulas, ele sabia de cor e salteado, 600 do Talmud, da lei. Era um tremendo conhecedor, homem que conhecia muitos livros, porque era um homem erudito, um homem que conhecia um monte de coisa. Fariseu, da tribo de Benjamim, ele mesmo fala em Filipenses capítulo 3. Mas de repente ele teve um encontro com Jesus. Por causa de tudo aquilo que ele sabia, ele pensava que ele estava certo. Ele perseguia a igreja. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Pra você ter uma ideia, ele consentiu com a morte de Estevão. As vestes de Estevão, depois que apedrejaram Estevão, foram lançadas aos pés de Paulo. Olha só quem foi esse homem. E perseguindo a igreja, caminho de Damasco, porque ele tinha pedido cartas para realmente perseguir os cristãos e até prender e matar alguns cristãos. Olha quem é esse homem. De repente ele tem um encontro com Jesus. Cai do cavalo, viu a luz. O Senhor fala com ele. Paulo, Senhor. Ele fala, Senhor. Ali começa a receber a revelação. Saulo, por que me persegues? Olha só que tremendo. E ali ele começa a ser salvo. E ele começa a conhecer a Cristo. Ele começa a conhecer a unção, o poder de Deus. Aí chega um determinado momento da vida dele, ele diz assim, tudo que eu sabia, toda a lei, todo conhecimento, fariseu que eu era, tudo isso eu reputo como esterco, que não vale nada mais para mim, porque eu quero é o conhecimento da excelência de Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Aquele homem rompeu coisas espetaculares, rompeu fronteiras, porque ele foi levar o evangelho cheio do Espírito Santo a muitas nações. Um homem sozinho pregou na Ásia Menor, porque ali só tinha a Ásia Menor, que se restringia a Turquia e alguns países pequenos. Apesar que a Turquia é grande. Mas ele em 2 anos, escute que eu estou falando, isso está em Atos 19. Em 2 anos ele pregou para a Ásia Menor inteira. Inteira, debaixo do poder de um homem só. Uau! Apesar que ele se preparou lá na escola de Tirano com mais 12 pessoas, estudando a palavra, se fortalecendo, recebendo a unção, depois ele saiu. E começou a pregar. E os sinais, prodígios, maravilhas e milagres estavam sobre ele. Ele mesmo diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, eu fui até vós com os meus sinais do meu apostolado, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Olha como ele falava, porque ele sabia quem ele era em Cristo. Ele foi um tremendo rompedor. Agora, ele não admitia pessoas tímidas. Ele também queria rompedores, gerar rompedores. Olha que ele fala para o seu filho espiritual Tiago, 2 de Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. 2 Timóteo. Eu falei Tiago? Não falei Tiago, não.
Está vendo como eu estou? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? Estamos conversados agora. Aleluia. Vamos lá. Olha só o que fala para Timóteo. Ele falou, eu vi tua fé na sua avó Lorde, na sua mãe, barará, barará. E você aí, Timóteo? Como? Por este motivo, eu te exorto, pode pular de 6 a 8. Eu deixo. 2 Timóteo, de 6 a 8. Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Eu vou te... Amém? Porque Deus não nos deu espírito de medo, de timidez e covardia. Deus não deu isso, mas de poder, de amor e de moderação, de fortaleza, como tem em outras traduções. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Vamos parar de ser uma pessoa limitada. É o seguinte, vem cá, vou colocar a mão sobre a tua cabeça. Desperta esse dom. Ele está dizendo, ativa o que você tem, pela imposição das minhas mãos, e vai para cima. Deus não deu esse espírito aí que está em você, não. De covardia, de limitação, mas paz, amor e fortaleza. Aleluia. Tiveram muitos homens, Áquila, Priscila, quer ver? Dois aqui, Judas, que era o irmão de Jesus, e que foi irmão de Jesus, e, por exemplo, Barnabé, Atos, capítulo 15, versículo 35, vamos lá. Aleluia. 32. 31. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, não tinha só Paulo como profeta, não tinha só João como profeta, ou Pedro, tinha os outros também. Exortaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eles também foram lá e começaram a exortar no seguinte sentido: olha, vamos romper isso. O poder de Deus está na vida de vocês. Vamos para cima. Eu te pergunto, como tem sido a tua vida espiritual? Peça revestimento, peça unção. Que você vai ver como é que vão ser os dias. Mas não precisa colocar, por exemplo, você está orando, Deus vai buscar e cavocar a palavra. Eu quero conhecer, eu quero a revelação. Aí você sai, acontece alguma coisa e você já recua. Não. Que nada, esse negócio aí não funciona. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes é um teste para ver como você vai se comportar. Ou não, para um pouquinho. Eu sei o que eu tenho. Eu sei quem está em mim. Eu pedi a unção e eu tenho a unção de Deus. Eu vou para cima. Você não vai me intimidar, Satanás, para trás de mim. Essa situação que se manifestou aí não vai fazer com que eu recue. Este não, para mim, quer dizer o sim de Deus. Amados, não recue diante de um não. Isso pode ser um teste. E isso vai acabar te fortalecendo para você ser uma pessoa mais ousada ainda. E você vai ser ousado a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Hã? Quem? Quem é? Não sei o que é, hein? Ok. Porque tem gente que vem aqui, eu quero dar um testemunho, às vezes é testemunho. Mas eu sei que o dela não é, porque eu já olhei para a cara dela e eu vi que não é. Amém? Você pensa o quê? Boa noite a todos. A paz do Senhor. Há 15 dias atrás eu estive aqui, né? E para saber o tamanho desse trabalho de Deus na minha vida, esse ano para mim foi muito, muito, muito difícil, né?
melhor só falar a parte boa, né? Não consigo. Resumindo assim, eu estava desempregada já há mais de um ano. Em fevereiro foi um mês muito difícil. Eu descobri que meu filho é autista, meu pequenininho. Então tive que cuidar dele, até dispensei alguns trabalhos, né? Porque precisava eu cuidar dele, um tratamento também muito caro, com muita terapia. E me ofereceram trabalho durante o dia, que eu não podia, porque eu tinha que olhar ele, tinha que levar ele nas terapias. E aí agora eu estava no limite, também quase deixei as terapias, porque não estava dando financeiramente. E há 15 dias atrás, o apóstolo falou para mim que essa semana eu daria um testemunho, semana passada, só que foi aniversário dele, quinta-feira, então eu não vim. E eu recebi uma proposta de emprego do jeito que eu precisava durante a noite, que eu sou enfermeira. E aí é isso, então estou muito feliz, graças a Deus. Glória a Deus. Certo? Muito mal. Vim com a Bel, né? Faz uns 2 meses que nós estamos aqui, né? E ele sempre fala comigo, viu? Deus. Não, exatamente. Deus fala comigo, quer dizer, fala com ele. Isso aí. Entendeu? E esse trabalho que me chamaram não tinha de onde surgir. Entendeu? Não tinha, porque eu fiz uma prova em junho, eles me ofereceram trabalho durante o dia, era uma empresa, assim, administrativamente bem desorganizada, então eles fazem recrutamento o tempo todo e vai arquivando lá os currículos, e Deus também usou outras pessoas para me chamar para esse trabalho, então... Detalhe, o apóstolo falou, semana que vem você vai testemunhar. Realmente foi na semana seguinte. Foi. Eu só não vim porque foi aniversário do Enzo. Na segunda ela recebeu a ligação. Ela me ligou. Amém. Eu vejo você ministrando muitas crianças. A graça de Deus começou a te envolver. Deus vai te usar para curar pessoas. Quem que você falou que tem autismo? Meu filho. Traz ele aqui, nós vamos dar para ele. Meus 2 filhos. Hã? Meus 2. Traz aqui. Quantos anos tem? Um tem 16, o outro tem 3. O 16 é bem levinho. O de 3 anos que é mais... Vamos orar por ele. Porque Deus não faz nada pela metade. A obra que ele começou em vós há de ser completa até o fim. Amém. Amém. A obra é plena. Traga, Deus vai fazer essa obra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Queira esse poder na sua vida. Deixa ele emanar essa unção sobre a tua vida. Ele é a nossa essência. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o nosso verdadeiro Deus. Porque não há Deus como ele, nenhum outro haverá. Ele é o único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai fazer essa obra na sua vida. Amém. Há uma tristeza por decepção. Deus é o Deus que cura. Ele vai tirar uma alegria de lugar, no lugar dessa decepção. Muitas vezes se sentiu vazio. Se sentiu, assim, muito angustiada. Pensando, parece que nada dá certo. Mas eu quero te dizer, a partir de hoje, vai começar a dar certo. Porque Deus está entrando nessa questão. Amém. Receba em nome de Jesus. Louvado seja Deus
estava à beira de uma depressão. Muitas vezes você não conseguia dormir.